A primeira fazenda colonial, tombada como patrimônio cultural de Minas Gerais, guarda, além de uma imponente arquitetura, histórias chocantes praticadas contra os escravos. Confira. É uma das primeiras fazendas coloniais construídas em Minas, né? Ela vem aí do século XVIII, ela foi construída por portugueses e, inclusive, o proprietário dela ele chegou a ser governador da província de Minas Gerais, nos anos de 1840, 50, por aí. Era o barão de Paropeba, José Romualdo Monteiro de Barros. Tinha, assim, ligações com a época da mineração, certo? Lavras de minério e talvez de ouro por aqui. Essa aqui era uma vastidão, era uma sesmaria muito grande, né? Que chegava os domínios até em Congonhas do campo. Os meus antepassados foram donos da fazenda Boa Esperança. Quando a viúva do barão do Paropeba quis ir embora para São Paulo, junto com os parentes dela, então ela vendeu para Joaquim Pinto de Góes e Lara, que é meu tetravô. E meu pai nasceu aqui na fazenda da Boa Esperança, em 1904. Na fase dele, provavelmente eu não me lembro, não se produzia muito. Ele era mais ligado a questões, né, sociais, mas aí vem isso na fase mais ou menos do declínio da fase do ouro. Mas depois a fazenda, já talvez com outros proprietários, ela passou a ser um centro de agricultura. Então tinha uma produção muito eficiente aqui, que inclusive abastecia mercados como Ouro Preto e várias outras cidades de Minas. Foram tantos os fatos aqui, inclusive com a visita de Dom Pedro, né? Então tem um momento assim que ele passa aqui pela fazenda, naquela época que ele arrecadava impostos, né? Para apoio aí para as questões políticas dele. E acredito também que teve bastantes reuniões políticas, porque o proprietário, o barão de Paropeba, ele chegou a ser vice-governador da província de Minas, ele tinha um apoio, uma proximidade muito grande com o barão de Achivege, que também veio a mando da corte. Junto eles criaram a fábrica Patriótica, que hoje é tombada também pelo IPHAN e está aqui próximo, né? Então essa fazenda ela tinha uma ligação estreita com vários elementos aqui da região. É um complexo, não se trata apenas da fazenda, né? Aqui a uns 3 quilômetros tem um forte, ruína das Casas Velhas, que também é dessa época aí do século XVIII, né? Tem os caminhos de estrada calçada, que levavam à Estrada Real, que por sua vez levava a Ouro Preto. Então essa fazenda na época era um centro, assim, um convívio social de grande expressividade. Aqui tinha um engenho muito grande, tocado a água, e a gente brincava muito lá, tomava muita garapa, e comia o açúcar que era feito lá, rapadura. Brincava muito na senzala, que ainda tinha, uma parte ainda estava de pé. Na água que vinha do rego, tocava o engenho, ali a gente brincava na água muito também. As modificações que a gente pode verificar são perdas, né? Eu acho que está tendo muita perda porque ela não teve assim uma revitalização adequada.
Aí eles venderam a fazenda aqui e foram embora para Goiás. Nesse período, até o Estado comprar, a cada mais ou menos 2 a 3 anos mudava de dono. Até que o Estado comprou de Antônio Pinto Ribeiro Júnior e deu para o IEPA. Foi quando o Rondon Pacheco fundou o IEPA. E ele, então, o segundo tombamento do IEPA foi a Fazenda Boa Esperança. Em 1955, aqui foi tombado pelo IFAM, com o aval de Gustavo Capanema e Lúcio Costa. Não prioriza a conservação desse espaço e não dá uma função adequada para a qualidade que esse patrimônio merece. A gente tem observado que a grande manutenção e a preservação são feitas pelos próprios proprietários das fazendas. São poucas que são tombadas. A gente tem algumas fazendas coloniais na região do norte de São Paulo, mesmo na região do Triângulo Mineiro, que já são posteriores, né, do século XIX, e as fazendas mais antigas, como essas aqui, na região da Estrada Real, né, que algumas foram preservadas. Agora, o que eu tenho percebido é que quando elas entram em desuso, né, as famílias já não estão mais morando, tal, elas começam a cair também, começam a ficar um pouco mais degradadas. Você pode olhar no pátio aqui ao redor a quantidade de monturos de cupim que tem aqui. Esses cupim estão todos indo lá dentro da casa comer a madeira que é pura celulose. Ele come a celulose. Tinha que arranjar uma instituição qualquer que viesse para fazer eventos, usar mais a casa. Movimento. Quando a gente trabalha com restauração, implicitamente a gente já está revitalizando, a gente está readequando, revalorizando. Então são outros adjetivos que a gente acrescenta no processo de restauração. Então envolve o momento cultural, educação patrimonial, envolve a questão do resgate físico do objeto, do resgate estético do objeto artístico, no caso, ou arquitetônico, a nova utilização do uso, adaptação do uso quanto é a arquitetura. Então isso tudo ele é um processo que ao longo da restauração, do tempo do restaurar, a gente vai construindo. E ele provoca a comunidade, é aquele momento que realmente ele aglutina pessoas a repensar esse objeto, né? a requalificar, a trazer para um tempo contemporâneo essa relação do passado, né? E para projetar isso para o futuro, porque se a gente não requalifica, a gente não revaloriza, né? e coloca um novo sentido, né? O que eu mais gosto aqui é a capela, né? Que eles chamam de ermida, e ela é riquíssima pelos quadros, pela pintura. Ela é dedicada ao Senhor dos Passos e pode ser visto no forro, aquela imagem linda do Mestre Ataíde. Ele é dessa região, né? Então, Manuel da Costa Ataíde, ele é referência do barroco mineiro na pintura. Então, a gente tem o Aleijadinho na escultura e a gente tem o Ataíde na pintura. Então, ele fez um dos principais monumentos que a gente tem do barroco mineiro, tanto em Mariana, tem trabalho dele em Ouro Preto, Mariana. Aqui na região, algumas coisas a gente até vê
nos relatos, né, históricos, trabalhos em outras regiões, né, tem muita coisa dele. Eles falam que na véspera de São João, no dia 23 para 24 de junho, o barão sai a cavalo daqui e vai a Belo Vale. E muitas pessoas que já quiseram conversar com ele é acompanhado de 2 cachorros muito grandes. Então os cachorros avançam na pessoa e ele não fica com medo e perde a oportunidade de conversar com o barão. Todo mundo queria saber alguma coisa para ver onde é que está o ouro dele enterrado, que deve de ter. Existe a lenda aqui que existe um grande tesouro enterrado aqui na fazenda. Que era do barão. Que era do barão. Ainda não acharam, não. O povo que não tem passado, ele não vai ter futuro. Então o futuro dos nossos filhos, dos meus netos, está alicerçado na história dessa fazenda, inclusive. Se isso aqui acabar, vai acabar a história dos meus netos, meus bisnetos, os meus descendentes, porque isso pertenceu aos meus ascendentes. Então é a minha geração que teria que cuidar disso. E nós não estamos deixando isso acabar. É uma pena. Eu tenho lutado muito, mas sozinho é meio difícil. A gente não tem poder. O Triângulo das Gerais fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br e até a próxima! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.